Comentar com você, torcedor e torcedora do São Paulo e também do Botafogo, sobre este empate entre as duas equipes nessa que foi a primeira rodada do segundo turno do Brasileirão, né? Por certo que foi um resultado, acho que também o desempenho, né? Muito distante daquilo que as pessoas imaginavam pelo que era esse jogo entre São Paulo e Botafogo, que prometia ser talvez o melhor jogo da rodada, né? A respeito do time alternativo do São Paulo, mas ainda assim um time com bons valores individuais, né? Então, Botafogo o melhor visitante do campeonato. Então a expectativa é de que as duas equipes fizessem uma partida bem melhor do que fizeram no Morumbi, né? E evidentemente que o jogo deixou muito a desejar, né? As duas equipes tentaram, evidentemente que tentaram buscar construir um resultado positivo, mas o São Paulo faltou eficiência, o Botafogo também. Acho que hoje a situação esbarrou muito nas atuações individuais. Parecia ser um jogo em que as individualidades poderiam contribuir muito mais para o jogo do que os valores táticos, né? A relevância tática de uma equipe e outra, né? Então não era um jogo, por exemplo, para que uma equipe pudesse vencê-la a partir, por exemplo, da sua relevância tática, da sua qualidade tática, né? Era um jogo que pedia a intervenção de um jogador ou outro para fazer a diferença. Isso não aconteceu. Acho até que o jogo ficou no 0-0 em virtude da má atuação de alguns que poderiam perfeitamente resolver. Por certo que o Botafogo hoje, acho que hoje bem mais do que nos outros jogos, sentiu a falta do Tiquinho Soares, né? E não sentiu a falta do Tiquinho Soares por causa do desempenho do Janderson, que no Botafogo não foi um dos que jogou mal. Acho que até mandou muito bem o Janderson naquilo que podia. Evidentemente que no segundo tempo perde um gol ali, né? Mas no primeiro tempo, por exemplo, o Botafogo poderia ter feito um gol caso o Carlos Eduardo fizesse o gol no passe do Janderson, né? Então acho que o Janderson até que mandou muito bem naquilo que se espera dele, né? Mas vamos lá, vamos tocar um pouquinho nessas atuações para a gente entender aqui um pouquinho o que foi o desempenho de uma equipe e outra, né? Se a gente olhar para o São Paulo, que entrou com o Jandrei, nada a contestar, né? Natan, horroroso, né? Jogou nada, né? Infelizmente muito mal. Arboleda e o Diego mal, Arboleda fazendo aquilo que se espera dele, e o Diego, né, muito desatento. Em alguns momentos ali, se o Botafogo estivesse num dia melhor, acho que poderia fazer o gol, inclusive em cima do Diego, que estava extremamente desatento em campo. É impressionante como o jogador não aproveita as oportunidades, né? Quem recebe? O Wellington hoje reclamou muito com a arbitragem, fez carinha, fez beicinho, tal, não sei o que, bola que é bom, nada, jogou nada. O Wellington acionou velocidade quando precisava, não foi tão mal como o Natan, mas também não mandou bem nessa partida não. Gabriel Neves, enquanto esteve em campo, para mim foi um dos melhores do São Paulo, né? Inclusive ele faz aquele passe magistral para o Luciano, que por muito pouco, né, não se apresenta em condição para marcar o gol. Chegou a marcar o gol, mas por muito pouco, né, acabou ficando impedido. Mas foi um lançamento magistral, estava invertendo, fazendo inversões interessantes ali. Também era um jogador que estava atuando bem. Contudo, ao lado dele, o Pablo Maia não jogou bem hoje, não fez uma boa partida, né? O Rames claramente precisa também de uma melhor condição, precisa de ritmo de jogo, tá longe de ser aquele jogador que pode ainda encantar a torcida São Paulina, né? O Araújo, Michel Araújo, fez um jogo ali burocrático, né? Teve ali muito mais contribuição para fechar as linhas, né, do que propriamente para construir alguma coisa para o tricolor do Morumbi. Né? O Juan, horroroso, o Juan e o Natan disputam para ver quem foi o pior, né? Acho que o Juan foi o pior, o jogador precisa arrumar o pezinho, né? O pezinho dele parece que é torto, né? Então precisa aí ser um finalizador melhor, né? Muito mal o Juan, outro que não aproveita a oportunidade. Curioso como esse jogador tem, né, recebe oportunidades da parte do Dorival, como outros nem sempre recebem, e ele não consegue entregar. Não entendo, né, toda essa tensão que o Dorival dispensa aí para o Juan, né, que infelizmente dentro de campo ele não consegue entregar. Luciano também reclamando muito com a arbitragem e tal, mas também não foi um jogo muito para ele, porque a bola não chegou. Hoje o cara do meio de campo, o Rames, não teve condição, não mostrou absolutamente nada. No segundo tempo, quando houve ali uma outra alteração, também não mudou muito o quadro. Mesmo o Lucas não entrou jogando aquilo que precisava, aquilo que ele pode e aquilo que ele deve jogar, aquilo que ele está jogando pelo São Paulo. Hoje não foi também uma jornada muito boa do Lucas, né? E outros jogadores ali também que entraram não fizeram necessariamente a diferença para o tricolor. Então, gente, o São Paulo, evidentemente que como teve tanto jogador aí que não esteve muito, né, no nível de outras partidas, ficou complicado de construir o seu gol, né? Mesmo diante de mais de 50 mil pessoas que foram para o Morumbi, o São Paulo hoje nem sequer essa conexão conseguiu construir com os seus torcedores. Do outro lado, no Botafogo, a gente teve um goleiro fazendo ali as defesas necessárias quando foi acionado, só que não foi nem tão acionado assim pelo ataque do São Paulo, né?
de Plácido, infelizmente aquele cartão no começo ali praticamente marca toda a atuação dele. É um jogador que pode ser muito mais interessante no sentido do apoio, pode apoiar com muito mais qualidade e também pode fechar muito melhor o corredor. Acho que tanto uma coisa como outra acabou sendo prejudicada em virtude do cartão que ele leva logo no começo. Acho que 2 minutos, 3 minutos é que ele leva o cartão amarelo ali, e isso passa a permear toda a atuação do Di Plácido durante a partida. Uma pena, porque é um jogador que tem sido muito interessante para o Botafogo nas outras partidas, né? Adrielson, mas assim, não é que ele foi mal, tá? Ele não fez uma partida ao nível das outras, mas não foi tão mal, não. Na primeira linha ali, a gente precisa destacar de novo o Cuesta e o Adrielson, fizeram um jogo bastante interessante, como sempre tem feito, né? E o Massal, acho que dessa linha aí, talvez tenha sido aquele jogador que jogou menos, né? Que poderia jogar também um pouco mais, até em virtude daquilo que ele pode entregar. Acho que o Massal hoje não conseguiu mandar muito bem, não. O Tietê, acho que fez aquilo que se espera dele. O Marlon Freitas esteve muito abaixo daquilo que costuma jogar, daquilo que tem jogado em outras partidas. Acho que também o Botafogo sentiu muita falta de uma melhor contribuição do Marlon hoje para o jogo da equipe, né? O Vitor Sá e o Luiz Henrique, esses dois jogadores aí, né, de certa forma até bem pedido pelos torcedores em alguns jogos, acho que também deixaram a desejar, não conseguiram mandar muito bem. Eduardo, porque assim, esses dois jogadores podem até não estar muito bem, mas é algo que se espera, que num certo jogo jogue bem, tanto o Vitor Sá como também o Luiz Henrique, e que outro jogo não jogue necessariamente, é algo que o torcedor até já espera que aconteça. Agora, o que o torcedor não espera muito que aconteça é que o Carlos Eduardo não jogue bem, porque o Botafogo precisa muito do Carlos Eduardo com qualidade, né? Quando ele não consegue fazer um bom jogo, parece que a equipe sente muito, e hoje não foi uma jornada também interessante para o Carlos Eduardo, né? Como eu disse, o Janderson acho que mandou muito bem. O Júnior Santos, né, entrou e, infelizmente, nada, né, não contribuiu para absolutamente nada. Acho que o Segovia também hoje não conseguiu ser aquele jogador que quando entra faz ali uma diferença. Também não esteve à altura daquilo que costuma apresentar. E o JP, um erro de concepção aí, inclusive, e um erro para a gente questionar do bom técnico Bruno Lage, né? Porque o fato do cara ser um bom técnico não significa que quando ele erra a gente não possa questioná-lo, né? Então, por que o Botafogo contrata o Matheus Ponte e não leva pro jogo? O Matheus Ponte hoje não esteve no banco de reservas, ele leva o JP, que é um jogador que infelizmente não passa confiança, né? Então, hoje, quando entra em campo, quase sempre fica, não fica em pé, né? O jogador parece que tem dificuldade para disputar, para competir. Infelizmente, não está no bom momento esse jogador. Lamentável o Bruno Lage não ter levado o Ponte aí para o banco de reservas. A equipe precisou do lateral reserva, precisou improvisar um jogador ali que não tem a qualidade nem quando joga na sua posição original. Então, acho que aí foi um erro do Bruno Lage neste caso, né? O Botafogo, gente, não fez uma partida interessante fora de casa como costuma fazer. Não foi uma partida com tudo muito diferente das partidas que costuma apresentar. Faltou alguns pontos. Faltou, por exemplo, um trabalho melhor de um centroavante como o Tiquinho. Não porque o Janderson tenha jogado mal, mas quando a equipe não funciona muito, o Tiquinho costuma compensar e hoje isso não aconteceu, né? Então, o Janderson fez a parte dele, mas o Tiquinho costuma fazer muito mais do que o Janderson faz, e a equipe se adaptou a isso. Quando ela não consegue entregar, quando ela não consegue jogar bacana, o Tiquinho parece que faz muito a diferença no sentido positivo, né? E hoje, claramente, a equipe sentiu falta do seu melhor jogador e do melhor jogador do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Tiquinho Soares, né? Agora, a equipe poderia perfeitamente ter ganhado essa partida se, por acaso, o Carlos Eduardo fizesse, quando teve a oportunidade, o gol, também quando o Janderson teve a oportunidade, fizesse o gol, né? Agora, foi uma partida ali estranha, meio anêmica da equipe visitante, assim como foi também do São Paulo. De qualquer maneira, o Botafogo está a 17 jogos sem perder, né? É um número assustador. O Botafogo somou um ponto e aí vai contar com que os seus perseguidores não se deem bem na rodada, né? Isso pode acontecer também. Se os seus principais perseguidores empatarem suas partidas ou perderem, o Botafogo sai vencedor dessa rodada com esse ponto fora de casa. E essa é a grande vantagem que o Botafogo tem, que se materializa sobretudo na enorme vantagem que o Botafogo construiu até agora no campeonato, né? Contra o Tricolor do Morumbi, me pareceu que em vários momentos a equipe estava desatenta também em virtude do jogo da quinta-feira. Só que o jogo não é terça, o jogo é quinta-feira contra a equipe do Bolívar. Então não entendi muito bem esse São Paulo hoje com essa dificuldade para se conectar com a sua torcida, com a sua massa torcedora que lotou o Morumbi. Não entendi esse São Paulo hoje. E assim, no fim das contas, o resultado de 0-0 foi justo, né? O empate foi justo para as duas equipes, pelo que as duas fizeram em campo, né? Melhor, de certa forma, em virtude de jogar fora de casa, para o Botafogo, que mantém aí uma grande vantagem
sobre os seus perseguidores, a ver se essa vantagem vai diminuir, e se diminuir vai ser só um pouquinho, ou se ela vai ser mantida, ou se o Botafogo vai ainda ampliar essa vantagem em relação ao resultado dos seus principais perseguidores. Como eu disse, um jogo em que todo mundo esperava muito mais, tanto o Botafogo e São Paulo deixaram a desejar, mas é algo que também vai acontecer no campeonato, notadamente quando as equipes tiverem compromissos importantes no meio de semana, que acaba sendo o caso, né? Então é isso, esperemos que nas próximas jornadas as duas equipes joguem muito mais, porque hoje certamente as duas deixaram um pouco a desejar. É isso.